Some of you may be familiar with the old experiment about the hammer and the feather. Well, in this case, our feather will be played here by this four of spades. And you may expect everything up here in microgravity to float, because most everything does float. However, sometimes something a little different happens. Sometimes you just might find a little pocket of gravity. E aí, conseguiu identificar? Os terraplanistas usam esse vídeo, ok? De um mágico, né, chamado Richard Garriott, que ele mostra a carta caindo ali no espaço. Então, os terraplanistas usam esta imagem para querer dizer de que é uma farsa o que a NASA faz. Ou seja, de fato, aquele martelo flutuando, tudo aquilo ali é uma enganação, né? Mas que, na verdade, não existe nada daquilo. Então, só que se você percebeu nos 18 segundos dessa filmagem, a carta realmente está no espaço e está flutuando. É que Richard Garriott, ele usou ali um dos seus truques. Infelizmente, serviu para que os terraplanistas usem esse vídeo ao seu favor, contanto que isso não é uma prova em nada de que realmente eles não estejam no espaço. Agora, o que a Bíblia ensina sobre este assunto, que é o que de fato nos importa, como cristãos, seja cristãos evangélicos, sejam católicos, sejam protestantes, afinal, o que diz a Bíblia sobre este assunto, se é que ela diz sobre este assunto? Bem, quando a Bíblia toca em assuntos científicos, ela é muito precisa. Muitos ateus usam argumentos reciclados pela internet em nossos dias para querer desacreditar a Bíblia e também desacreditar o cristianismo bíblico histórico, dizendo que o cristianismo é uma falácia, ok? Até porque, segundo eles, olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a Terra é plana ou vice-versa, né? A Terra é arredondada. Então, as pessoas usam a Bíblia ao seu bel prazer, ok? Acontece é que esses ateus, esses canais de ateus brasileiros, eles estão usando Bíblias, né, em português. E todo teólogo sabe que as Bíblias em português, assim como em qualquer outra língua, existe erros de tradução. Nem sempre se passa a palavra realmente que está lá no grego, no hebraico. E, infelizmente, essas pessoas esses ateus usam a Bíblia em alguns pontos para querer dizer que ela tem erros. E fazem até apostilas enormes, dizendo que a Bíblia é contraditória e tudo mais. Acontece que, infelizmente, muitos cristãos que são terraplanistas, não sei como pode acontecer isso, né, mas no mundo moderno, pós-moderno, acontece de tudo. Então, esses cristãos também, da mesma forma, usam a Bíblia Sagrada ao seu bel prazer para querer provar que a Bíblia ensina que a Terra é plana. Bem, Isaías 40, 22, nós vemos no hebraico, quando nós vemos aqui, vamos ler novamente 40 e 22, no português. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele é o que está sentado sobre o globo terrestre. Diz uma das traduções que eu tenho aqui em português. Acontece que a palavra hebraica huk, né, que quer se referir aqui a esta terra, né, nós percebemos o seguinte, que de fato no hebraico esta palavra huk, ela pode ser traduzida como círculo, como abóbada, como, por exemplo, algo esférico, algo circular, algo redondo. Então, passa-se a ideia de que realmente a Terra ela é redonda, ok? Então, quando nós vamos para o grego, tá? Então, você observar só a sua Bíblia em português, você vai incorrer em muitos erros, achando que a Terra é plana. Porque da mesma forma, os terraplanistas usam vários versículos da Bíblia, né? Jó capítulo 26, verso 7, Provérbios 8, Jó 22 e muitos outros textos, né? Agora, qual é o versículo dos terraplanistas?
Responderam-lhe: crê na terra plana e será salvo tu e a tua casa. Inventares terraplanista 16 e 31. É lógico que eu estou brincando, não existe esse versículo, né? É somente para querer ilustrar e brincar, de certa forma, dizer que os terraplanistas usam as escrituras para querer provar a sua terra plana. Bem, é notório que a Bíblia, quando ela fala de assuntos científicos, que embora não seja o foco das escrituras falar de assuntos científicos, mas quando ela trata sobre a natureza, sobre os assuntos do planeta Terra, sobre a atmosfera e tudo mais, é evidente que as escrituras, elas estão em consonância com o que acontece no planeta Terra. Até porque se houvesse uma discrepância entre o que a Bíblia ensina e a natureza, nós poderíamos de fato comprovar de que a Bíblia é mais um livro escrito por homens apenas e que não tinha sua inspiração como é alegado. Acontece que quando nós vamos recorrer a variados textos bíblicos do Antigo Testamento e até do Novo, nós podemos perceber que a Bíblia é extremamente precisa com os mais diversos conhecimentos científicos. Ela não entra em choque com o que a ciência ensina. Até mesmo no período da Reforma Protestante e no século XVII, os cristãos eles sabiam que não existia conflito entre a Bíblia e a ciência, até porque quem deu a ciência foi o próprio Deus, ok? Mas, conforme foi passando os séculos, foi se comprovando de que o que a Bíblia diz é a verdade concernente à ciência. Então, o homem foi criando instrumentos e dentre esses instrumentos podemos destacar o barômetro, de que constatou que o que está escrito em Jó, capítulo 28, versículo 25, está completamente correto. Diz a palavra no capítulo 28, versículo 25. Quando deu peso ao vento e tornou a medida das águas. Ou seja, quando deu peso ao vento. O barômetro, que é um instrumento criado pelo ser humano, constatou que de fato existe peso no ar, ok? Peso nos ventos. Ou seja, de fato é algo científico. Quando nós lemos também em Jó 26, versículo 7, nós encontramos também uma outra comprovação científica. Existe comprovação científica também em Jó 26, versículo 7. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Então, em Jó capítulo 26, versículo 7, nós vemos que de fato a terra está sustentada sobre o nada, ou seja, sobre a gravidade. Mais uma comprovação científica de que Jó não tinha conhecimento, mas a palavra, como é inspirada por Deus, né, e feita através de homens, mas inspirada por Deus, realmente ela comprova que ela está exata. Outro ponto interessante que nós podemos também explorar nessas questões é concernente às regras de interpretação bíblica. Existe até uma matéria teológica chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar as Escrituras. E quando nós começamos a recorrer à hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia Sagrada, nós observamos que de fato os terraplanistas estão em conflito direto com as Escrituras. Quando olhamos para textos das Escrituras que falam sobre o formato da Terra, em todas essas passagens são de livros poéticos ou proféticos, ou seja, não são livros doutrinários, livros que realmente ensinam verdades, mas são livros que ilustram verdades, ok? Como livros poéticos, que são chamados, por exemplo, os salmos são chamados, por exemplo, de livros sapienciais,